eu quero falar hoje sobre o pentecostalismo, né, que não é uma heresia, que não é outra religião, tá? São irmãos nossos em Cristo, tá tudo certo, tá? No aspecto da salvação, em grande medida, claro, vou falar que embora a teologia pentecostal seja uma teologia que defende, né, a salvação pela graça, mediante a fé em Jesus, não é verdade que todas as igrejas pentecostais tenham essa ênfase ou lidem desse jeito, tá? Por conta de um sincretismo que há, nem sempre isso é verdadeiro, tá bom? Mas, em um aspecto geral, nós consideramos as igrejas pentecostais, obviamente, como nossos irmãos em Cristo, mas isso não quer dizer que não há erros teológicos importantes, tá? Então, eu queria gastar essa aula para que nós, de novo, embora não seja heresia, porque heresia, por definição, é aquilo que compromete os fundamentos da salvação. Quem Jesus é, trindade, meio de salvação, tudo isso, se mexer com esses pontos, isso se torna uma heresia, tá? E isso difere alguém que é salvo de alguém que não é salvo. Uma igreja verdadeira de uma igreja falsa. O pentecostalismo não se enquadra nesse cenário, tá? Então eu quero deixar isso bem claro, mas isso não quer dizer que não há erros importantes, e é sobre esses erros que eu queria meditar com os irmãos essa manhã. Algumas ênfases aqui do pentecostalismo, tá? Geralmente, quando você ouve falar sobre pentecostalismo, você está pensando principalmente na Assembleia de Deus e nas suas vertentes, tá bom? Geralmente, né, é uma igreja histórica, então geralmente estamos falando disso, mas não só essa igreja, tá? Existem muitas outras, ou ministérios, né, como eles gostam de chamar. Então, nessas igrejas, há uma grande ênfase nos dons espirituais, nos dons do Espírito. E aí eu tenho uma história engraçada que uma vez, acho que eu já contei aqui, mas eu estava viajando de carona com um rapaz, e aí conversando com ele, né, ele estava morando em outra cidade, ele era de São Paulo, e ele estava falando assim, e eu perguntei, né, na cidade em que você está indo na igreja, né, porque eu sabia que ele ia numa igreja aqui em São Paulo. Ele falou, não, lá não, eu não estou indo em nenhuma igreja porque não tem. Eu falei, na cidade que você foi não tem igreja? Aí ele falou, não. Só tem uma presbiteriana lá, mas essa eu não vou de jeito nenhum. E mal sabia ele que eu era da igreja presbiteriana. Aí eu falei assim, tá bom, entendi. Mas por que você não vai de jeito nenhum na igreja presbiteriana? Ele falou assim, porque lá eles não acreditam no Espírito Santo. Eu falei, rapaz, que interessante isso, de onde você ouviu? Ele falou, não, é certeza. Eu falei, olha, me parece que não é bem assim. Ele falou, não, eu tenho certeza, eles não acreditam no Espírito Santo lá. Eu falei, então, a trindade não existe? Tipo, é o Pai e o Filho? Ele falou, é. Eu falei, não, amigo, você está errado, eu sou da presbiteriana, a gente acredita muito no Espírito Santo lá. A gente só é convertido pelo Espírito Santo, a gente é selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é importantíssimo na teologia dentro da igreja presbiteriana. Ele falou, não, ele combateu. Eu falei, claro que não. Vocês não acreditam nele, vocês não acreditam que há dons do Espírito, vocês não acreditam. Eu falei, meu Deus. Então, às vezes a ênfase é tão grande que parece que qualquer outra coisa que não aquilo é desacreditar no Espírito Santo. E isso, de longe, é alguma verdade, né? Nós acreditamos demais no Espírito Santo, mas eles atribuem, principalmente, né, os dons do Espírito, aqueles dons mais de sinais, né, os dons de línguas, profecias, não no sentido de como nós entendemos profecias, curas e etc. Tá? Essa é uma característica, a gente vai trabalhar sobre isso. Embora não seja, como o Caio falou na semana passada, não seja próprio da teologia pentecostal, a teologia da prosperidade, infelizmente, as igrejas pentecostais estão cheias e abarrotadas hoje de teologia da prosperidade. Já não é mais uma característica única e exclusiva de igrejas neopentecostais. O pentecostalismo também já está cheio
infelizmente, de teologia da prosperidade. Digo isso, conheci muitos amigos meus no primeiro seminário que eu fiz, que vieram de igrejas pentecostais, sólidas, históricas, tradicionais, e eles estavam repletos de teologia da prosperidade já. Tá? Então não é, infelizmente, algo que próprio só das igrejas neopentecostais. O Caio já trabalhou isso na semana passada, quero só destacar alguns pontos. A teologia da prosperidade não faz o menor sentido bíblico, o menor sentido. Os principais personagens da história bíblica tiveram tudo menos a prosperidade que é propagada e pregada nessas igrejas. O próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, não teve nenhuma prosperidade material aqui nesse mundo. Os seus discípulos não tiveram, o apóstolo Paulo não teve, os discípulos viveram vidas precárias, os profetas de Deus, de maneira geral, viveram vidas paupérrimas, com dificuldade, com doença. Esse negócio de que doença só atinge quem não tem fé, quem não contribui, ou pobreza só, muito pelo contrário, tá? Então, eu nem preciso gastar muito tempo aqui, Caio já falou, mas só para deixar claro que, no final das contas, a teologia da prosperidade não faz com que as pessoas tenham uma visão de Deus, de um Deus glorioso. Porque pensa só, se eu estou adorando a Deus, né, na igreja, eu falo para as pessoas, olha como Deus é maravilhoso, porque Deus me deu um carro, porque Deus me deu uma casa, porque Deus me deu isso, aquilo outro. Eu não estou louvando a Deus em primeiro lugar. Eu estou louvando a casa, o carro, os bens materiais, e Deus é o meio pelo qual eu consigo o que realmente importa. Entende? Então, o que realmente importa para mim é o sucesso profissional, é a carreira, é o conforto, é o bem material. E Deus é um ótimo meio para eu conseguir essas coisas. Eu estou dizendo, olha o meio que eu consegui. Você também precisa desse meio. Agora, a teologia verdadeiramente bíblica, que adora e louva a Deus em meio às dificuldades, em meio à escassez, em meio aos problemas de saúde, quando você vai adorar a um Deus desse, que está colocando sofrimento na sua vida, problema de saúde, problema financeiro na sua vida, quando as pessoas ouvem você falando desse Deus, elas sabem que o que você está adorando de fato é a Deus e não a um bem material. E que no final das contas, Deus é tão precioso e tão rico que, apesar dos problemas pelos quais você tem passado, pelas escassez e por tudo que você tem enfrentado, Deus continua sendo digno de glória, de honra, de adoração, porque Ele é valioso e não as coisas que Ele dá são valiosas. Então a teologia da prosperidade, ela mata na raiz a glória de Deus, porque Deus é glorioso mesmo quando nossa vida toda está um fracasso aos olhos do mundo, tá? Quando nós não estamos prosperando materialmente em nenhum sentido. Tá? Então isso é muito importante, mas não é a ênfase da aula, já porque nós conversamos sobre isso no neopentecostalismo. Há uma ênfase muito grande nas igrejas pentecostais de uma experiência com Deus, né? E aqui eu não estou falando de uma experiência no mesmo sentido que nós falamos, mas num aspecto mais emotivo, até mais, em alguns casos, sensacionalista. Tá? É por isso que nós presbiterianos, costumeiramente, nós somos vistos como sorveterianos, né? Ou como frios, ou irmãos que vêm de igrejas pentecostais. Para nós, falam, nossa, vocês são muito frios, né? E geralmente eles estão falando sobre uma experiência cultica que não é muito levada a grandes emoções, né? Pelo menos não expressamente, né? Porque é claro que nós temos emoções, é claro que nós devemos ter experiências com Deus, mas não necessariamente da mesma maneira como é exemplificado ou externalizado em igrejas pentecostais. Então, uma grande ênfase nessa questão emocionalista, né? E uma ênfase em algumas igrejas, tá? E aí já não são todas, mas infelizmente uma grande parte, por isso eu preciso falar,
é uma ênfase num antirracionalismo da fé cristã. Eu vou falar mais para frente sobre isso, mas o que acaba levando que igrejas pentecostais geralmente têm uma precária formação teológica. Geralmente, pastores, liderança de igrejas pentecostais nunca tiveram uma formação teológica e às vezes até são contra uma formação teológica, né? E daí vem vários problemas que nós vemos nessa tradição. É claro, existem pontos positivos também, tá, na igreja pentecostal, eu quero apenas destacar algum deles. A própria questão da valorização da experiência com Deus é uma coisa muito importante, tá? E olhando para nós mesmos, o nosso cenário muitas vezes, e aqui eu estou falando dentro dos seminários, mais propriamente, da igreja presbiteriana, há uma ênfase tão grande no conhecimento teórico, às vezes, embora isso não seja falado, mas às vezes em detrimento da própria experiência com Deus. É daí que vem, às vezes, grandes teólogos, grandes cabeções, né, da teologia, da doutrina, mas que às vezes não têm uma experiência nenhuma com Deus, de oração, de vida devocional, de caminhar com Deus no sentido prático. São pessoas que sabem muita teologia, mas às vezes não caminham com Deus, né, na experiência diária. Então, isso é possível do nosso lado. Já a tentação do lado deles é dizer que há uma experiência íntima com Deus, mas no final das contas, sem um fundamento teológico, o que acaba que muitas vezes esse Deus com o qual se acha que está tendo uma experiência não é verdadeiramente o Deus bíblico, por uma falta de conhecimento doutrinário, por uma falta de compreensão de quem Deus é. Tá? Então, dos dois lados há um perigo a ser considerado. Uma outra questão é, geralmente, há uma ênfase no evangelismo, tá? Muito importante nessas igrejas. Há uma ênfase também na oração. Eu lembro quando eu dividi um quarto, né, num semestre lá do seminário, do primeiro, né, não do segundo. O segundo só tinha presbiteriano, o primeiro tinha gente de todas as denominações. E aí tinha um rapaz, eu não lembro o nome da igreja dele agora, são várias, mas ele era pentecostal. Eu lembro que todo dia eu ouvia um barulho lá pelas 4, 5 horas da manhã. Eu dormia em cima, eu olhava para baixo, ele estava de joelho orando. Todos os dias ele acordava esse horário e ficava orando até a hora de acordar, que eu já achava que era cedo, né, lá no seminário, e ele acordava ainda mais cedo para orar, e eu lembro que aprendi muito com ele sobre vida de oração. Mas indo agora mais propriamente para os desvios doutrinários, tá? Há uma grande dificuldade nas igrejas pentecostais, que é uma quase luta entre a autoridade bíblica e a experiência religiosa. Muitas vezes que eu falei coisas que eu vou falar hoje para irmãos específicos, né, nessa leva de pessoas saindo de igrejas pentecostais e vindo para igrejas reformadas, muitas vezes ao falar sobre essa questão que as nossas experiências devem ser lidas pela Escritura e não o contrário, né? Eu não devo olhar para a Escritura à luz dos óculos da minha experiência. Muitas vezes falando sobre isso, as pessoas diziam assim, mas como você explica então tal situação que aconteceu comigo? Como você explica isso que acontecia na minha igreja, ou alguma coisa nesse sentido, né? Porque há no mínimo, colocar essa tentação de colocar em pé de igualdade aquilo que se sabe sobre as Escrituras e aquilo que eu experimento na minha vida eclesiástica, na minha vida pessoal, e aí então eu preciso, às vezes, subordinar a Escritura à minha experiência para que as coisas façam sentido, e muitas vezes, mesmo mostrando na Escritura que aquilo que a pessoa experimentou, às vezes é até antibíblico, a Bíblia condena aquilo, a pessoa ainda assim tem dificuldade de aceitar, porque a experiência que ela teve, muitas vezes está falando mais alto do que a própria Escritura. Então, essa tentação muito grande de uma igreja se fundamentar na experiência religiosa e não no conhecimento bíblico. Isso é muito importante.
É por isso que em muitos casos, tá? E aqui eu não estou falando de pessoas as quais eu discipulei, que vieram dessas igrejas, e todas elas relatando a mesma coisa. Procuraram a igreja reformada, porque na igreja que elas tinham, um monte de coisa era feita que não era fundamentada nas escrituras, sobretudo a pregação. A pregação começa a ser a experiência do pregador, as coisas que o pregador faz, as capacidades que ele tem, mas não Bíblia. As pessoas costumeiramente me falavam que elas iam, e eu já presenciei, já vi isso, cultos em que a própria Bíblia não era aberta. Histórias eram contadas, o mover de Deus acontecia, mas a própria palavra de Deus era relegada a segundo ou nenhum plano. Então, é uma grande dificuldade quando você exalta a experiência no lugar da Escritura disso acontecer. Sem falar do Deus me disse, Deus me revelou, e aí você dá mais atenção às novas revelações do que propriamente a Escritura revelada, inerrante, infalível de Deus que é a Bíblia. Há também um outro ponto importante de ser destacado, eu já pincelei rapidamente sobre ele, que embora a teologia pentecostal, na sua raiz histórica, seja uma raiz que defende a salvação pela graça, mediante a fé somente, muitas vezes há na prática uma confusão grande nesse aspecto de salvação em igrejas pentecostais. Por exemplo, quando se trata, e aí não é próprio só de igrejas pentecostais, mas as igrejas pentecostais, todas elas defendem essa mesma ideia, que é a ideia de perder a salvação. Tá? E perder a salvação, na essência, é tratar a justificação como algo que possa ser perdido. Esse é um erro comum no pentecostalismo, até na ideia de reconversão, tá? A ideia de que você perde a salvação e você precisa se reconverter então. E isso é um problema porque transforma a justificação em algo instável, que depende da performance do crente. Mas isso não é entender o que é justificação em essência. Justificação é uma declaração forense, ou seja, uma declaração que Deus faz diante do tribunal divino de que a dívida que tínhamos por conta do nosso pecado foi cravada na cruz e, portanto, num ato externo a nós, num ato jurídico, Deus afirma que já não há mais nenhuma condenação, não existe mais nada na lei que nos reprove. Tá? Não tem nada a ver com algo que foi feito por nós ou em nós. Justificação está fora de nós. Tá? Então, se a justificação está fora de nós, não há nada em nós que pode destruir ou prejudicar a justificação. Certo? Porque a justificação é algo que foi feito forense, uma declaração fora de nós mesmos. Cristo fez o que fez na cruz e por isso já não há mais nenhuma condenação. A santificação, sim, é algo que acontece dentro de nós e todos aqueles que são justificados também são santificados. Mas você não pode perder a sua justificação pela maneira como você conduz a sua santificação. Isso é inverter a ordem dos tratores aqui, que afeta totalmente o viaduto. Entendeu? Totalmente. Então, quem foi justificado necessariamente será santificado. Quem não está sendo santificado não é porque perdeu a salvação, mas é porque achava que tinha tido, mas nunca verdadeiramente se converteu. Tá? E isso é um aspecto muito importante e que muitas vezes é confundido e às vezes, e esse é o ponto mais perigoso, a santificação vira a base para a justificação, e é aí que mora o perigo. Quando eu tento convencer a mim mesmo, a Deus e aos outros, de que eu sou um cristão pela minha santificação. Entendeu? Olha como isso é importante. De novo, nós acreditamos, e biblicamente falando, a Bíblia afirma isso, que a nossa santificação vem depois como consequência da justificação. Mas o que muitas vezes acontece nessas igrejas é que a nossa santificação é a base
para a nossa justificação. E isso é um grande equívoco, tá? Grande equívoco, eu nem vou precisar gastar muito tempo aqui, a gente já falou sobre isso em outras ocasiões, mas Efésios 2, 8 e 9 dizem claramente que a nossa salvação se dá pela graça, por meio da fé, e não de obras para que ninguém se glorie. Tá? Então, uma coisa vem antes da outra. Dons espirituais. Eu quero gastar mais tempo daqui a pouco falando sobre dons espirituais, aí abrindo a Bíblia com os irmãos, principalmente lá em 1 Coríntios 12 e 14, são os textos mais polêmicos nesse sentido. Mas eu quero agora falar sobre alguns textos, tá? Eu quero que a gente abra a Bíblia, alguns textos que a teologia pentecostal usa, que são textos equivocados, né? Não o texto equivocado, mas a interpretação que se faz desses textos é equivocada dentro de alguns tópicos, tá? Eu quero falar rapidamente sobre alguns deles. O primeiro tópico que eu quero falar de interpretações equivocadas de textos bíblicos é a ideia da segunda bênção, tá? O batismo com o Espírito Santo como uma experiência subsequente da salvação. Então há uma defesa de que você é convertido, tá? Jesus se torna o seu Salvador, mas depois você precisa ter esse batismo do Espírito Santo, ou essa segunda bênção, que é exatamente quando você trata Jesus como Senhor. Então eles diferem aí, uma coisa é Jesus ser seu Salvador, outra coisa é Jesus ser seu Senhor, e isso se dá então no batismo do Espírito Santo, que é justamente quando você fala em línguas, etc., que na prática dessas igrejas, você só pode ter cargos na igreja, tá? Se você tem esse segundo batismo, esse batismo do Espírito Santo. Aí quando você tem isso, aí você pode ter cargos, você pode tocar, você pode fazer as coisas. Se você não tem, então você é um crente de segunda categoria, um crente que não teve ainda essa segunda bênção, esse batismo do Espírito Santo. É o crente de banco, tá? Por assim dizer. Há alguns textos que se usam para defender essa ideia, tá? O texto de Atos 2, tá? A vinda do Espírito Santo lá em Pentecostes, né? E aí eles vão dizer que, porque já havia, por exemplo, os apóstolos já eram cristãos, certo? Já eram cristãos. Então, quando vem o Espírito Santo em Atos 2, é a prova de a segunda bênção ali. A prova de que há um batismo do Espírito Santo de fato, diferente da conversão, porque os apóstolos já eram cristãos e eles receberam o Espírito depois. Bom, um grande equívoco aí. Primeiro, um detalhe importante teológico. Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Espírito Santo, certo? Desde quando? Como os cristãos do Antigo Testamento, eles eram salvos, ou eles eram convencidos do pecado, da justiça e do juízo? Como? Sozinhos. E aí depois de Atos 2, o Espírito Santo começou a fazer aquilo que o ser humano fazia sozinho antes. Quando que o Espírito Santo começa a convencer do pecado, da justiça e do juízo? Desde sempre. O Antigo Testamento sempre foi o Espírito que fez isso. Sempre foi. Ok? Isso não começa a acontecer em Atos 2. A experiência da regeneração e da conversão, ela sempre foi e sempre será realizada pelo Espírito Santo de Deus. Sempre. Então, o derramar do Espírito, a plenitude do Espírito em Atos 2, não significa que, de repente, o Espírito Santo de Deus começou a atuar e estava dormindo em toda a história. Isso não é verdade. Tá? Então, não podemos atrelar o Espírito Santo a isso. O Espírito Santo sempre foi aquele que nos regenerou, que nos selou, que nos santificou, antes ou depois do Pentecostes. Há uma plenitude do Espírito depois do Pentecostes, a gente vai falar sobre isso, mas o Espírito Santo sempre teve um papel fundamental no convencimento do pecado, da justiça e do juízo, que são singulares para a salvação. Ok? Ok, apóstolos.
Então, os apóstolos já tinham, obviamente, recebido o ministério do Espírito Santo para a conversão deles. O que ainda não tinha acontecido era o derramar do Espírito, a plenitude do Espírito, né? Já havia o Espírito Santo atuando sobre eles, mas não da mesma forma que Atos 2, porque Jesus prometeu que ele enviaria um Consolador, aquele que os levaria a toda a verdade, aquele que os capacitaria a plenamente cumprir o chamado de levar o Evangelho a todas as nações. Chamado esse que não estava sendo obedecido pelo Israel da antiga aliança até aquele momento. Israel nunca entendeu de fato o seu chamado para ir a todas as nações. E aí então Jesus diz que ele enviaria o Espírito, seria o Consolador, o encorajador, o Paráclitos, que levaria não só os discípulos a toda a verdade, mas a fazer aquilo que eles foram chamados para fazer e serem capacitados por dons espirituais. Ok? Bom, então isso demonstra que o que aconteceu com os apóstolos não foi uma segunda bênção, mas foi um momento histórico onde Deus enviou o Espírito Santo de uma forma plena, né, na plenitude dos tempos, para que nos capacitasse ao movimento missionário e a tudo aquilo que envolve o reino de Deus depois da vinda de Jesus. Depois disso, você não vai encontrar esse negócio de segunda bênção. Alguns vão dizer, não, mas tem um episódio lá em Atos, em que alguns já eram convertidos e receberam o Espírito Santo depois. Só que esse cenário, né, de pessoas que já conheciam a Deus, já tinham ouvido falar, receberam o Espírito Santo, ainda era nesse cenário de transição, onde os judeus, e esse é um ponto importante, precisavam ter um sinal de que o Evangelho da Graça não era apenas para eles. Isso vai ser importante na hora que a gente chegar nas línguas, no falar em línguas. A gente precisa entender que esses sinais foram dados, em primeiro lugar, para os judeus, que até aquele momento achavam que tudo que Jesus veio falar se referia a eles, como povo de Israel. E as línguas e as manifestações que aconteciam no Pentecostes com outros que não judeus demonstravam para os judeus que o evangelho do reino de Deus tinha chegado não apenas para os judeus, mas também para os gentios. É isso que Atos 2 fala, quando os judeus começaram a perceber que pessoas de outras línguas estavam falando os mistérios de Deus com os sinais que acompanhavam os próprios judeus convertidos. Ou seja, numa clara evidência de que o evangelho não era apenas para os judeus, mas também para os gentios. É por isso que houve nessa transição no livro de Atos, né, nesses pequenos capítulos, que em momento posterior os judeus viram outros cristãos sendo batizados com o Espírito por conta desse momento histórico em que o Espírito Santo estava sendo derramado. Isso não acontece depois, Paulo não fala sobre isso depois, e nenhum apóstolo diz que nós devemos ter uma experiência de conversão para depois ter uma experiência de uma segunda bênção, um batismo com o Espírito Santo. Inclusive, depois eu vou falar sobre um texto que eles interpretam equivocadamente, do batismo com fogo. Eles dizem, não, mas você tem que passar pelo batismo com fogo, que é diferente, né, do batismo na sua conversão. Nós já vamos chegar lá. Bom, então esses, alguns, né, eu não li aqui, mas eles relatam Atos 8, Atos 10, Atos 19, né, eles falam, por exemplo, que os samaritanos já convertidos receberam o Espírito Santo depois, em Atos, na imposição de mãos dos apóstolos, isso é importante, os apóstolos estavam reconhecendo que o Espírito Santo também estava chegando para os samaritanos, tá? Então a gente não pode esquecer disso. Atos 10, na casa de Cornélio, o Espírito Santo desce sobre os gentios, evidenciado pelo falar em línguas, mesmo antes do batismo nas águas, tá? Então esse é um texto importante que é usado equivocadamente, porque não estão entendendo esse período de transição, né? O Pentecostes não se deu em um ato isolado, né?
Não aconteceu só em Atos 2. A descida do Espírito Santo inaugura-se em Atos 2, mas isso acontece em alguns capítulos de Atos, tá? Em circunstâncias e ocasiões diferentes. Atos 19, em que Paulo encontra discípulos em Éfeso, que após o batismo em nome de Jesus, em imposição de mãos, recebem o Espírito Santo e falam em línguas. Tá? Então, esses relatos são vistos como evidências do batismo do Espírito Santo, como uma bênção posterior à conversão. Mas, na verdade, o que esses relatos apontam é para eventos históricos específicos no contexto da expansão inicial da igreja e não estabelecem uma norma doutrinária para uma experiência de batismo com o Espírito Santo subsequente à conversão. Tá? Esse é um outro erro da igreja pentecostal. Irmãos, livros históricos contam história. E a gente deve ter muito cuidado para tirar normas, regras específicas meramente de acontecimentos históricos. Tá? E muitos dos erros da igreja pentecostal se dá ao fato de que se lê alguma coisa na Bíblia, num livro histórico, em uma narrativa, e você tenta aplicar isso sem filtro, sem um padrão para nós hoje, como se aquilo que aconteceu devesse se repetir hoje, não respeitando o momento histórico, não respeitando vários outros fatores importantes nessa transposição. Né? Daí que vem a própria ideia de que objetos podem ser usados para cura, que o Caio mencionou no pentecostalismo, no neopentecostalismo na semana passada. Né? Existe um cenário em que os objetos de Paulo, né, estavam curando pessoas. Ou, por exemplo, lá no Antigo Testamento também, quando objetos, se eu não me engano, do profeta Eliseu ou de Elias, acabaram sendo meios de Deus ressuscitar pessoas. Então, aí olha-se para essas histórias e fala, bom, se aconteceu lá, então deve acontecer aqui. Mas momentos em que Deus escolheu certos meios para usar na história, não significa que nós devemos ou temos a liberdade ou até a eficácia de usar os mesmos meios para coisas hoje. Não é porque Deus falou no Antigo Testamento por meio de anjos que Deus faz isso hoje. Não quer dizer que no Novo Testamento Deus falou por meio de visões, de revelações para o apóstolo Paulo, por exemplo, lá na Macedônia. Quando o homem macedônio, né, por meio de uma revelação aparece para Paulo, ali em Troade, diz, passa a Macedônia e ajuda-nos, não quer dizer que esse mesmo tipo de cenário deve se repetir hoje. Tá? Então, esse é um grande equívoco. Não quer dizer que em nenhum cenário isso deva acontecer. Por exemplo, no livro de Atos, a gente percebe que houve uma mudança no dia de culto. Dia não mais o sábado, e sim o domingo. Mas aí o próprio apóstolo Paulo diz que aqueles irmãos deveriam reunir as ofertas, né, que aconteciam no momento de culto, no primeiro dia, no domingo, e não mais no sábado. Então há uma clara recomendação ali do apóstolo para que isso fosse feito, e não é simplesmente porque eles começaram a fazer. Okay? Então tome muito cuidado com narrativas. Narrativas não têm o peso de ordens. Às vezes ela só está mostrando como aconteceu, e às vezes nem dizendo que aquilo que aconteceu era certo. Tá? Só porque aconteceu, não quer dizer que aquilo estava sendo validado por Deus. Então as pessoas dizem, mas lá no Antigo Testamento, Davi tinha várias mulheres, Salomão tinha várias mulheres, e em nenhum momento Deus aparece falando o contrário a isso. Então quer dizer que Deus estava aceitando. Equívoco. Tá? Não é porque Deus não aparece o tempo todo dizendo, olha, Davi tinha tantas mulheres, olha, isso é errado. Que Deus estava concordando com isso, porque desde a criação estava claro que a mulher foi criada para o homem para a mulher, e isso uma única pessoa, um para o outro, uma só carne, e não com várias outras pessoas. Então, voltando ao batismo com o Espírito Santo, 1 Coríntios 12, versículo 13, diz, pois há um só Espírito, e todos nós fomos batizados em um só corpo. Não a ideia de que nós podemos ser batizados pelo Espírito em momento posterior à nossa conversão. Isso geraria a interpretação de 1 Coríntios 12 muito estranha.
E Efésios 1, versículo 13 diz: tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, o Espírito Santo da promessa nos sela no momento da nossa crença em Deus e não no momento posterior, percebe? Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, mostrando que isso se dá em um evento único e não separado. Outra coisa, o batismo com o Espírito Santo que leva às línguas estranhas, né? Em outras oportunidades nós já falamos que a glossolalia, né, a ideia de vocês falarem várias línguas no contexto bíblico, é de falar línguas conhecidas, né? Depois eles começaram a alegar que, na verdade, o que eles estavam falando era línguas dos anjos, porque Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, né, nada valeria. Aí fala, tá vendo? Paulo diz que existia a língua dos anjos. Bom, o que não se entende é que em 1 Coríntios 13, Paulo está usando hipérboles, exageros, para revelar o seu ponto. Então, Paulo não conhece ninguém que tenha todo o conhecimento. Porque Paulo diz, ainda que eu tenha todo o conhecimento, se não tiver amor, mas ele está usando um exagero. Da mesma maneira, ele pega aquilo que ele chama de língua dos anjos para falar de algo que é estranho a nós, para que algo que não existe no nosso meio. Então ele está usando hipérboles e não dizendo que é possível você ter uma língua de anjos e qual seria o benefício disso no nosso meio. Bom, então Paulo nunca disse que existia esse tipo de coisa. Paulo está usando exageros intencionais para falar que eu posso ter a coisa mais absurda que existe. Se não tiver amor, isso não vale de nada. Okay? Esse era o ponto de Paulo em 1 Coríntios 13, e não defender uma língua de anjos aqui. Porque todas as vezes que as línguas estranhas foram utilizadas na Bíblia, eram línguas conhecidas, não tinham nada de estranhas. É estranho para a pessoa que não sabia e de repente ela começava a falar uma língua que ela nunca aprendeu, que era exatamente isso que estava acontecendo em Pentecostes. Existiam ali naquela região, naquela época, pessoas de outras etnias, de outros povos, que começaram a ouvir o Evangelho na sua própria língua por meio do dom espiritual das línguas fornecidas pelo Espírito. Eu digo isso porque há uma acusação de que nós presbiterianos somos cessacionistas. O que significa isso? É dizer que nós acreditamos que os dons espirituais cessaram, sobretudo aqueles ligados aos sinais miraculosos, né, envolvendo as línguas. Isso não é verdade. Por exemplo, embora isso seja verdade para alguns na igreja presbiteriana, mas a igreja presbiteriana não é fechada nesse sentido, eu não sou cessacionista. Eu não acredito que esses dons espirituais, eles acabaram. Para mim, não há base bíblica suficiente para dizer isso. Eu continuo acreditando na contemporaneidade dos dons espirituais, só que, quando você passa pelo crivo bíblico, eu costumo brincar que 99,999% daquilo que acontece por aqui não passa no crivo bíblico. Não passa. Então, ao dizer que eu não sou cessacionista, eu não estou dizendo que eu acredito naquilo que tem se feito nessas igrejas. Okay? São coisas extremamente diferentes. Então, eu acredito que há o dom de línguas, por exemplo, mas que o dom de línguas, em primeiro lugar, como eu já disse, ele foi dado como evidência e como sinal para os judeus. E Paulo diz isso em 1 Coríntios. Paulo diz que o dom de línguas foi dado como uma evidência para os judeus de que o evangelho, que o reino de Deus havia chegado também para os gentios. E qual é o sinal que eles precisavam disso? Ao perceber que o mesmo sinal do Espírito na vida deles estava também atingindo os gentios. Segundo ponto, por que os gentios são importantes nisso? Não só para convencer os judeus, mas porque os gentios muitas vezes falavam outras línguas e precisavam ter o evangelho pregado numa língua que eles entendessem. E é isso que acontece em Atos 2. Pessoas de outras línguas estavam ouvindo o evangelho na sua própria língua e foram alcançados na sua própria língua. Então, o dom espiritual das línguas tinha um intento missionário. Agora, se você vai nessas igrejas pentecostais que usam o dom de línguas, o chamado dom de línguas, você não vai ver pessoas de outros povos que estão precisando ouvir uma língua delas,
Até porque naquela época não existia Google Tradutor, né, ou inteligência artificial. Hoje já existe. Não tem judeus que estão precisando ver o sinal de que o evangelho foi chegado também para os gentios e não apenas para os judeus. Não há interpretação e nem línguas conhecidas. Não sei se você já foi a alguma igreja pentecostal, eu já fui várias vezes, eu nunca ouvi eles falando espanhol, eu nunca ouvi eles falando francês, eu nunca ouvi falando alemão, eu nunca ouvi falando inglês. Que dom espiritual é esse? Que não se fala em línguas conhecidas, mas apenas e tão somente uma verborragia, que inclusive tem estudos que mostram similaridades com a sua própria questão local. Então, dependendo do país em que você vem, existe um jeito certo de você falar nessas chamadas línguas estranhas, né? Língua dos anjos. Eu lembro de ir em algumas igrejas em que há, inclusive, uma ênfase tão grande nisso. Eles pegam sua cabeça, ficam girando sua cabeça, ficam falando, começa a falar. Eu falei, não, mas falar o quê? Não, começa a orar aí, e daqui a pouco você enrola a língua e começa... Tem cursos, pesquisa na internet, tem cursos ensinando como você falar em línguas estranhas. Mas peraí, se algo que é o dom do Espírito, então para que eu preciso de um curso para... Entendeu? E o que acontece é uma mera repetição de padrões que são ouvidos, há uma questão até emocional, há uma questão social. Se eu não falar em línguas, então eu não tenho a segunda bênção, eu não posso participar da igreja, eu não posso falar, não posso... Então há todo um incentivo social, psicológico, para que você tenha essa experiência. Na verdade, isso não tem nada a ver com uma demonstração da ação do Espírito Santo em nós. Aquilo que tem a ver com a demonstração do Espírito Santo em nós é a nossa santificação. Isso sim é um sinal de que o Espírito Santo está trabalhando em nós. E não falar em outras línguas, muito menos línguas que não são conhecidas. Agora, eu já ouvi relatos, né, de amigos missionários, de grupos missionários que estavam num país desconhecido, tá? E que, em passagem para um outro país, e lá naquele país eles começaram a falar na língua daquele próprio país. As pessoas entenderam, foram evangelizados naquela língua, e eles nunca tinham aprendido aquela língua. Eu acredito em cenários assim, né? Faz todo sentido para mim. Eu não vou falar, não, isso não aconteceu porque eu sou cessarranista. Não, eu acredito, tá? Totalmente. Agora, irmãos, se isso fosse uma regra, para que os missionários que essa igreja apoia teriam que se dedicar tantos anos estudando uma língua para onde Deus chamou eles para ir pregar? Por que o Henrique gastou tantos anos na vida estudando as línguas lá da África, depois agora no Vietnã, gastando um mó tempão estudando? Gente, se fosse tão fácil assim, se o Espírito Santo é derramado em nós e de repente nós começamos a falar em línguas estranhas para, né, que os outros sejam alcançados, por que o Espírito Santo não daria então dom de línguas para cada missionário que fosse... Você não vê isso acontecendo, isso é raro. Entendeu? Mas, dentro desse cenário todo das línguas estranhas, que é um conceito muito mal utilizado, existe um argumento que parece sólido inicialmente, que é de que, ok, beleza, as línguas precisam ser conhecidas, ok, é um sinal para os judeus, ok, precisa haver interpretação, porque a Bíblia diz que tem que haver interpretação, tem que haver entendimento, ok, precisa ser para não cristãos ouvirem o Evangelho na sua própria língua, tudo isso. Mas o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, em 2 versículos, diz que o dom de línguas pode ser usado para edificação própria. Por exemplo, lá no versículo 4 de 1 Coríntios 14, Paulo diz: quem fala em línguas edifica a si mesmo. Aí você fala, tá vendo? Então a gente pode orar em línguas, porque quem ora em línguas edifica a si mesmo. Paulo está dando a permissão aqui. Bom, qual é a mãe da interpretação, ou o pai, lá como você queira? Contexto. Texto fora de contexto é pretexto.
Ok? O que Paulo está falando desde 1 Coríntios capítulo 12 até o final de 1 Coríntios capítulo 14? Os dons espirituais foram dados para o serviço. Dons espirituais foram dados para a edificação do outro. E Paulo repete isso umas centenas de vezes nesses capítulos. Dom espiritual foi dado para a edificação do outro. Dom espiritual foi dado para a edificação do outro. Aí, de repente, Paulo diz: quem fala em línguas edifica a si mesmo. Qual você acha que é a interpretação cabível aqui? Paulo está dizendo: o dom de línguas é um dom dado pelo Espírito. E o Espírito só dá dons para edificação do outro. Não é para ser usado em benefício próprio. Ele disse isso várias vezes. Aí ele fala: o dom de línguas pode ser quem fala em línguas edifica a si mesmo. O que Paulo está querendo dizer? Consegue entender? Ele está dizendo: o dom de línguas, assim como todos os outros, é feito, criado e dado para edificar o outro. Mas quem ora em línguas edifica a si mesmo. Ele está dizendo: é impróprio. O dom de línguas não foi dado para edificar a si mesmo. O dom de línguas foi dado para edificar o outro. Quem está tentando edificar a si mesmo com o dom espiritual está errando. O dom espiritual não foi dado para isso. Percebe? Paulo está usando uma ironia aqui. Ele está dizendo: se eu acabei de dizer para vocês uma centena de vezes que o dom espiritual é para edificar o outro, por que vocês estão tentando edificar a si mesmo, orando em língua sozinho? E mais, no que isso contribui para a sua edificação? Se Paulo diz que vale mais você falar poucas palavras conhecidas do que milhares desconhecidas que você não entende, e sua mente fica infrutífera. Paulo fala isso em 1 Coríntios 14. Ele nunca estava apoiando que nós falássemos em línguas sozinhos, no nosso quarto, para a nossa própria edificação. O dom espiritual não foi dado para isso. E outra, dom de línguas é língua conhecida. Por que raios você oraria em inglês, ou francês, ou espanhol, e você acha que você seria mais ou menos edificado por isso? Principalmente quando você nem entende o que você está orando. Se fosse meramente assim, aprende uma segunda língua, começa a orar nessa segunda língua e vê se você vai ter algum efeito espiritual diferente. Percebe? Eles usam ou, por exemplo, né, o texto que eu citei, 1 Coríntios 14, agora versículo 14, não 4, diz: porque se eu orar em línguas, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Aí só, tá vendo? Paulo está dizendo: o meu espírito ora. Paulo não está concordando com isso. O nosso espírito e a nossa mente são partes essenciais do mesmo ser que Deus nos fez. Paulo está dizendo assim: olha, você está achando que está orando no espírito, mas o que o espírito está fazendo se sua mente não está frutífera, se sua mente não está entendendo? Irmãos, Paulo disse mais de uma vez, por exemplo, lá em Romanos capítulo 12, Paulo disse que a renovação do espírito se dá por meio da mente. Lembra? O Espírito não nos santifica como um passe de mágica. O Espírito Santo de Deus nos santifica por meio dos meios ordinários que Deus deu, sendo eles a nossa mente. Então a nossa santificação se dá pela renovação da nossa mente, que é produzida pelo Espírito, e não há uma separação. Então quando eu oro em línguas eu estou orando com o Espírito, mas a minha mente não tem problema ficar infrutífera, já que eu não estou entendendo nada. É como se Deus estivesse nos santificando por meio do Espírito em segundo plano, sabe? Então, o aplicativo que está aparecendo na tela é mas na verdade existe todo um trabalhar, o processamento que está acontecendo não tem nada a ver com esse aplicativo. Não, Deus nos trabalha com o Espírito Santo através da nossa mente em primeiro plano. Deus não nos santifica em segundo plano. Deus usa a nossa mente, Deus usa as nossas emoções, Deus usa o nosso conhecimento. Não é esse negócio: o Espírito está orando, tudo bem, mas a minha mente está infrutífera. Paulo fala: não, isso está errado. Paulo diz lá no versículo 19: todavia na igreja prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outras línguas. Paulo disse isso, mas aparentemente ninguém está dando muito
ninguém tem muito interesse nesse versículo. Ou 1 Coríntios 14, versículo 27 a 28, Paulo diz, se alguém quer falar em línguas, que seja 2 ou no máximo 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, Ou seja, né, Paulo já disse que precisa ter ordem e decência, Paulo já disse que em havendo a situação de alguém falar em línguas, é necessário que haja interpretação, qualquer coisa que não acontece de maneira predominante nessas igrejas. Agora sim, o batismo com fogo. Bom, o famoso batismo com fogo se usa ali Mateus capítulo 3, versículo 11, onde João Batista declara, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está vendo? Duas coisas diferentes. Existe o batismo com o Espírito Santo e existe o batismo com fogo. Que eles vão fazer uma rápida associação com as línguas como de fogo que acontece lá em Atos 2. Você está vendo? O batismo com fogo é o batismo de Atos 2, com as línguas estranhas, porque em Atos 2, versículo 13 diz, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Aí você fala, pronto, associa os dois textos, é isso que o texto quer dizer, quando João Batista diz que o Espírito Santo, que Deus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Bom, vamos lá. Lembra a mãe da interpretação, pai da interpretação, o contexto. O que o contexto de Mateus 3 está querendo dizer? E como que é o uso do contexto da palavra fogo? Mateus 3, versículo 12, no mesmo contexto, diz, a sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas, preste atenção, queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Eu não estou usando um outro contexto, eu estou usando o mesmo contexto. Como se queima a palha, irmãos? Com fogo. No mesmo contexto, ele está falando que Deus vai usar o fogo para queimar a palha. Fogo aqui é sinal de juízo. Juízo. Meus irmãos, nunca ore para que você seja batizado com fogo. Você está orando por juízo na sua vida. Quando a Bíblia fala que Deus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, ele está dizendo que essas são as duas únicas opções. Ou o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo, e ele te livra da condenação por meio daquilo que Cristo fez, aplicado pelo Espírito, ou você será batizado com fogo. Condenação. O fogo que queimará a palha. Percebe? Sempre lembre do contexto. Não é porque uma palavra foi usada em outro contexto, tem fogo em Atos 2, então é isso. Não, entenda o contexto, entenda o propósito do porquê aquilo foi escrito. Senão a gente vai fazer confusão de variadas formas. Ainda, novas revelações, isso aqui é importante, tá bom? Então, nessas igrejas você vai ouvir muito de Deus está me revelando, você tem um parente que tem um carro vermelho, está tendo livramento hoje. Por quê? Qual é a probabilidade de ter alguém da nossa família que tem um carro vermelho e mais facilmente ainda um livramento? Quer dizer, não houve nada de errado, graças a Deus. Qual é o impacto e a diferença disso? Me diga, qual é? Eu sei. A diferença é que sempre quem está trazendo essa palavra está em destaque. Deus está me usando para trazer uma revelação. Eu não sei se você já foi, eu não sei, obviamente, não sei se isso deve acontecer o tempo todo, em todo local, mas às vezes que eu já fui, há uma guerra, uma verdadeira guerra no culto, para ver quem vai trazer uma revelação melhor do que a outra, quem vai dar uma profetada mais proeminente do que a outra, e fica uma guerra ali, para ver que quem quer ter o destaque. Porque afinal de contas, Deus está falando por meu intermédio. Não. Isso tira o foco da Bíblia. Deus quer falar por meio da sua palavra.
E quando tem alguém falando dessa palavra aqui, é um mero comunicador daquilo que está escrito. O destaque não é para mim, o destaque é para o que está aqui. Agora, quando eu fico dando revelação para um, para outro, eu sou o destaque, Deus fala por meu intermédio. E coisas extremamente desnecessárias. Irmãos, se eu vou dar uma revelação que já está aqui, ela é confiável porque já está aqui. Mas qual é a utilidade dela se já estava aqui? Certo? Ah, não, a minha revelação ela é bíblica. Não, então, não precisa dar revelação não, só abrir o texto bíblico. Pega, já está aqui. Está escrito há mais de 2000 anos. Ah, não, o que eu quero falar não está aqui. Opa! Não está aqui? Então, ou é mentiroso por completo, por se tratar de alguma coisa talvez contrária, ou no mínimo, muito perigoso. Porque como eu vou saber? Como eu vou saber se está certo ou não? Como que eu vou saber se vem de Deus ou não? E o que mais acontece, irmãos? O que mais acontece? Ah, olha, pastor, o irmão falou uma coisa para mim uma vez e aconteceu. Para cada uma história que você me contar de alguma coisa que aconteceu, eu te conto 100 que não aconteceram. E sabe o que a Bíblia diz? Sobre o profeta que fala alguma coisa e não acontece, deveria ser apedrejado. Pergunto para vocês, tem apedrejamento em igreja pentecostal? A quantidade de profetadas erradas que acabam com a vida de pessoas, eu tinha um amigo, dentro da igreja presbiteriana. O pai estava com câncer terminal, um irmão de uma igreja pentecostal começou a frequentar lá, se achou no direito de dar uma profetada para esse meu colega, dizendo para ele, olha, Deus está me revelando que seu pai vai ser curado. Meu amigo, não era nada pentecostal, mas no momento de dor e sofrimento e de angústia, você quer se agarrar em alguma coisa. Você quer se agarrar em alguma verdade. Um mês depois, seu pai morreu. Aquele cara que eu exortei duramente, não foi disciplinado, não foi apedrejado, não aconteceu nada com ele. Mas ele gerou dor e sofrimento, e esse meu amigo era um crente firme ainda. Mas tem muitos outros que abandonam a Deus, não porque Deus fracassou com eles, mas porque eles acreditaram que Deus tinha prometido algo que não cumpriu. O que tem sido feito é colocar palavras na boca de Deus que Deus nunca disse. E veja os alertas bíblicos sobre isso. Você falar coisas que Deus nunca revelou. Meus irmãos, isso é muito sério. Por isso que eu estou falando. Nossos irmãos pentecostais são cristãos, fiéis. Mas não quer dizer que isso seja oba, tranquilo. Não é tranquilo. São erros grotescos. Erros terríveis. Erros que prejudicam a vida da igreja muito seriamente. São irmãos em Cristo. Mas não quer dizer que por isso não sejam erros graves que devam ser combatidos. Em amor, com graça, com mansidão. Muitos de vocês aqui hoje são fruto de uma boa teologia quando vocês estavam nessas igrejas, acompanhando ali, né, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, né, muitos estudando a própria Bíblia. Quantos que eu já recebi na igreja falando, pastor, o que eu comecei a fazer foi só ler a Bíblia, eu comecei a falar, opa, isso aqui não está certo. Só com isso. Então, são erros muito sérios que precisam ser levados em consideração. A Bíblia é um livro suficiente, não há necessidade nenhuma de novas revelações. Hebreus 1, versículo 1 e 2 diz, havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, hoje nos falou por meio do Filho, que é a revelação perfeita de Deus. Ou, por exemplo, 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aquilo que nós precisamos para toda boa obra está revelado aqui. Não há necessidade de alguém falar que um tio meu vai ser livrado de um acidente, nada disso importa. Que eu tenho que casar com alguém. Eu lembro de uma menina que eu estava aconselhando, ela adulterou no casamento, ela divorciou,
Eu acompanhei ela em todo o processo, dizendo, não, não faça isso, ela fazia. Aí eu falava, não faça isso, ela fazia. Isso com a Bíblia. Eu falo, a Bíblia diz isso sobre adultério. O marido traiu primeiro, aí ela foi lá, ao invés de perdoar, ela traiu depois. Eu tinha falado, não faça isso, ela fez. Aí depois, essa menina falou, não, agora eu vou divorciar. Falou, os dois adulteraram, já não tem mais parte inocente. Então vocês não podem divorciar. Foi lá e divorciou. Passou uns 2 meses depois, essa menina apareceu com outro cara aqui. Falou, pastor, eu quero casar. Eu falei, não pode. Já divorciou errado, não pode casar de novo. A Bíblia condena isso. Sabe o que ela falou? Pastor, a mãe dele, ela tem um relacionamento muito forte com Deus, é de igreja pentecostal. E ela revelou que era da vontade de Deus que a gente casasse. Olha que bênção, irmã. Porque assim, esse mesmo Deus que está revelando para ela que era vontade que vocês se casassem, está revelando aqui já muitos anos antes, dizendo que não. Com qual você vai ficar? Percebe? Então é muito perigoso. E um último ponto, há uma visão anti-intelectualista dessas igrejas. Já citei bastante vezes isso aqui, né? Quando nessas igrejas não há uma formação teológica, se justifica isso com base em 2 Coríntios 3:6, que diz, a letra mata, mas o espírito vivifica. Ou seja, estudar a Bíblia muito, isso mata, mas a gente tem que dar vazão para o espírito, porque isso vivifica. Você entendeu tudo errado, você nem leu o contexto para dizer uma coisa dessa. Paulo não está desvalorizando o estudo das Escrituras, muito pelo contrário. Paulo está enfatizando que a vida espiritual não vem de uma observância da lei de Moisés, mas pela atuação do Espírito que, através do estudo das Escrituras, nos santifica. A letra aqui não é a Bíblia, é a lei de Moisés sem Cristo. Mas, se eu vou falar letra, a Bíblia é cheia de letra, então parece que uma coisa é equivalente à outra. Ou, por exemplo, 1 Coríntios 8, que diz, o amor, o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica, tá vendo? Então, buscar muito conhecimento não é uma coisa boa. Então, você fica orgulhoso, você fica soberbo, entendeu? Mas a gente tem que amar, sem conhecimento, sem doutrina, amar só. Você não entendeu o que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está falando que enquanto a gente não conhece como convém conhecer, que é através do amor, nós estamos em problema. O conhecimento sem o amor derramado em nossos corações, o conhecimento sem o evangelho, ele ensoberbece, de fato. Mas Paulo era a única pessoa que não podia dizer que a gente não devia estudar. O cara era fariseu de nascença. O cara estudava, o cara era um grande teórico. O apóstolo Paulo não era um cara que não sabia nada. Outros discípulos de Jesus foram, mas o apóstolo Paulo não. Ou ainda, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa ideia de que nós precisamos focar no amor ou no espírito, o conhecimento prejudica. Não é assim que Paulo viu. Irmãos, já demos nosso tempo aqui, então eu queria encerrar falando só que esses pontos são importantes, né? Eu passei rapidamente por eles, tem muitas outras coisas que a gente poderia ter fundamentado melhor, conversado melhor, mas só para mostrar que são erros sérios, que precisam ser conhecidos. Nós precisamos, com muito amor, sabedoria, mas também com firmeza, confrontar esses erros, que os nossos irmãos queridos têm sido enganados. Enganados, essa é a palavra. Eles têm sido enganados e eles precisam ser corrigidos com amor, com seriedade, com paciência, e muitos irmãos aqui presentes hoje são fruto de uma abordagem apologética, amorosa, paciente, para com esses irmãos. Então, precisamos também levar a sério essas questões. Então, vamos orar e aí nós encerramos essa aula. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é revelação perfeita, infalível e inerrante.
do Senhor para nós. Pedimos, Pai, antes de tudo, misericórdia para a nossa própria vida, para que o Senhor nos dê a capacidade, pelo Espírito, de interpretarmos e vivermos adequadamente com aquilo que de fato está revelado em Tua Palavra. Dá-nos amor, ousadia e sabedoria ao compartilhar essas verdades com nossos irmãos pentecostais, que têm sido enganados em vários pontos que nós comentamos hoje aqui. Pedimos que o Senhor nos dê graça, humildade, sobretudo, para reconhecer que não somos melhores em nada, mas que a mesma palavra que nos tem levado à verdade e o mesmo Espírito que tem nos levado à verdade é a mesma palavra, o mesmo Espírito que tem sido parte da vida desses irmãos. Portanto, pedimos que o Senhor nos use para que mais da Tua palavra, da clareza e da luz do Evangelho iluminem também esses nossos irmãos. Assim oramos em nome de Jesus.